Fala, meus amigos, tudo bem? Vamos direto ao assunto. O Corinthians está perto de anunciar o novo patrocinador master que irá substituir a Iperafarma. Vamos falar também sobre o acordo entre Corinthians e Cuiabá pelo volante Ranieri. Faltam detalhes. Por falar em volante, o Eric, volante do Atlético Paranaense, teve o assunto encerrado. Tem trio do Timão na mira do Ceará. Será que vai? Vamos falar sobre isso depois da vinheta. Eu sou Ivan Andrade, você está aqui no 12 em Campo, seja muito bem-vindo. Se inscreva no canal e bora falar de Corinthians. Muito bem, 12 em Campo, indo direto ao assunto. Nesta terça-feira, dia 19 de dezembro, a gente começa falando aqui, abrindo o vídeo de hoje, falando sobre o interesse do Ceará em um trio do Timão. O Ceará procurou o Corinthians nas últimas horas, e claro que procurou o Corinthians e os empresários desses atletas para ter o Rafael Ramos, o Rony e o Gustavo Mosquito, tá? O Gustavo Silva. Ainda está numa fase preliminar de negociação. O Ceará tem intenção em contar com esses três jogadores, e o Corinthians aguarda aí uma definição. E o cenário é mais ou menos o seguinte: dos três, Rafael Ramos, Gustavo Silva e Rony, o mais viável, o mais próximo de acontecer é o do Rony, tá? O Corinthians tem intenção de emprestar o Rony, jogador de 24 anos, que não tem uma sequência no Corinthians como titular, é sempre muito valente, muito guerreiro, mas não consegue se manter no time de cima, no time principal, né? Então, a situação do Rony é a mais viável neste momento. A situação do Rafael Ramos, ela se torna mais difícil em função do salário. O Rafael Ramos tem um salário um pouco alto em relação ao teto do Ceará. Isso, claro, que dificulta. O Rafael Ramos, que tem contrato com o Corinthians até junho de 2024. Né? Então, a questão salarial é que pode fazer o Rafael Ramos não entrar neste negócio, mas existe a intenção também do clube cearense. E o Gustavo Silva, o Mosquito, neste primeiro momento, ele faz parte dos planos do Mano Menezes, mas também não está descartada uma possibilidade de empréstimo. Então, neste momento, o Mosquito tem aí a sua definição de que deve continuar no clube, mas também não está descartado. Dos três, o Rony é o que mais interessa ou o que mais está próximo de ir para o Ceará defender a equipe cearense aí na próxima temporada. Quero saber o que você acha. Esses jogadores devem liberar. O Rafael Ramos não tem, né? Não tem nenhuma possibilidade de continuar no clube. É um jogador que às vezes nem é relacionado, a maioria das vezes. Ele que foi indicação do Vitor Pereira. O Mosquito, depois da contusão, ainda não conseguiu se firmar. E o Rony, como eu falei, é aquele jogador que tem muita garra, muita vontade, mas também não se firma entre os titulares do Corinthians. Deve liberar, dar uma aliviada na folha de pagamento? Comenta aí. Bom, vamos falar agora sobre o Eric, jogador do Atlético Paranaense, o volante, que o Corinthians fez uma oferta de 5 milhões de euros no final da semana passada. O Atlético Paranaense, o Mário Celso Petralha, que é o presidente do Atlético, encerrou as negociações. O Corinthians fez uma proposta formal para ter o Eric, 5 milhões de euros, mas o Atlético convenceu o Eric a permanecer no clube. Reforçar um rival, reforçar um adversário
nas competições em 2024. E aí, claro, convenceu o jogador, dando a ele uma compensação financeira pela permanência no Furacão em 2024. Então, Eric é assunto encerrado, não vem mais, e o Corinthians segue no mercado em busca de um volante. O que você acha do Eric? Seria bom? Bom, por falar em volante, o Corinthians, esse sim está muito perto de ser anunciado, que é o Ranielli. O Ranielli, jogador do Cuiabá, que se destacou no Campeonato Brasileiro, defendendo as cores do Cuiabá. Ele já passou pelo Bahia. É um jogador que tem realmente uma disposição em campo muito grande. Um jogador que tem uma qualidade ali no meio-campo, na função de volante. E o Corinthians está de olho no Ranielli desde o final do Campeonato Brasileiro ali, que o Corinthians tenta. Acontece que o Ranielli, perdão, ele tem os direitos econômicos dele são desmembrados, né? Ele tem uma parte que é do Cuiabá, uma parte que é do Avaí e uma parte que é da Jacuipense da Bahia. A princípio, o Corinthians ofereceu 2,5 milhões de euros, né, para ter o jogador. A primeira oferta ali foi recusada, depois subiu um pouquinho, tal, a coisa acabou fluindo mais e despertou o interesse do Cristiano Dresch, que é o presidente do Cuiabá. A intenção era o Corinthians comprar 60% do jogador, o Cuiabá tem 65% dos direitos do atleta. O restante está dividido ali entre Avaí, que tem 25%, e 10% pertence à Jacuipense, tá? Aliás, a Jacuipense tem 25%, né, e o Avaí tem 10%. E a negociação se tornou mais difícil. Então, o que o Corinthians quer fazer agora? O Corinthians quer comprar os 65% do Eric. De novo, falei Eric, entenda Ranielli. É muito nome de jogador, gente. Vocês entenderiam se estivesse fazendo o vídeo. O Corinthians quer comprar os 65% do Ranielli, que pertencem ao Cuiabá. E aí a coisa ficaria mais simples, mais fácil. Tá? Mas está muito perto de acontecer. Detalhes mesmo, o jogador tem 26 anos de idade, né, e interessa bastante ao Corinthians. Esse deve ser oficialmente o primeiro reforço do Timão para a próxima temporada. Questão de detalhes, questão de acordos ali entre as três equipes, entre Cuiabá, Avaí e Jacuipense, como estará sendo costurado esse negócio, mas o Ranielli, dos nomes até agora, vinculados e ventilados ao Corinthians, é o nome mais próximo, é o nome que está perto de acontecer. Parece que vai sair e ele será o primeiro reforço do Timão na temporada 2024. O que você acha do Ranielli? Comenta aí. Eu falei Eric aqui umas 4 vezes, mas é Ranielli, tá, gente? Cuiabá, Ranielli. Eric, Atlético Paranaense. Vamos lá. Eu nem edito isso, sabe por quê? Porque é feito de primeira, é feito de fato. Então, falha o nome, erra o outro, mas Eric, Atlético Paranaense, Ranielli, do Cuiabá, quase que saiu em Goiás, e a gente fica aguardando aí uma definição. Mas falta pouco para o Ranielli ser o primeiro reforço do Timão em 24. Comenta. Bom, para encerrar o vídeo, vamos falar de Patrocínio Master, minha gente. É isso mesmo, Patrocínio Master, que está pertinho de acontecer no Timão. E olha, o negócio parece ser muito bom, tá? O Corinthians tem hoje a marca Neoquímica na camisa, no peito, né? Patrocinado como patrocinador master. A Neoquímica, que é uma marca da Iperafarma. E foi feito um acordo já entre Corinthians e Iperafarma de que eles não seguirão como master. Ainda tinha contrato, ainda tem contrato, na verdade, entre as partes, mas a Iperafarma concordou em deixar o master de forma amigável, sem o Corinthians ter que pagar nenhum tipo de indenização. É claro, o Iperafarma é a detentora dos naming rights do Corinthians, é o nome, né, da Neoquímica Arena, e a relação é muito boa.
e eles concordaram em deixar o Master para que o Corinthians coloque um valor maior. Tá? O Corinthians teve uma proposta, tá, da PixBet de 75 milhões de reais, tá? Por temporada. 75 milhões. Seriam 2 anos, 150 milhões de reais. E esse acordo estava sendo costurado pelo Duílio Monteiro Alves. O Augusto Melo, depois de eleito, conversou com o Duílio e barrou essa negociação, porque ele disse que tem 2 acordos em andamento, que os valores superam os 150 milhões. Um dos 2, né? Claro, tem 2 acordos em andamento, um deles será escolhido. E está muito perto disso acontecer. A Hiperafarma não começará 2024 como Master na camisa do Corinthians e será este novo patrocinador aí que o Augusto Melo está negociando. Repito, são 2 empresas, e uma delas será o patrocinador Master. Tá? Só para você ter uma ideia de valores, a Hiperafarma começou pagando pelo Master do Corinthians 18 milhões por temporada. É muito pouco. Convenhamos que é muito pouco para um patrocinador Master na camisa do Corinthians. E agora, e com correção, com tudo isso, esse valor aí chegaria até 22 milhões ao final de 2024, final do ano que vem, o que também seria pouco. Pode ser que eles continuem no futebol feminino, pode ser que eles continuem no futebol feminino, sim, tá? Mas no futebol masculino, na camisa do time masculino, a Hiperafarma, através da Neoquímica Arena, deixará de aparecer. Então, claro, o Corinthians não revela o nome dessas 2 empresas que estão sendo conversadas, mas os valores são bem superiores aos 75 milhões de reais oferecidos pela PixBet, que, repito, começou a ser costurado ali o acordo com o Duílio, mas o Augusto Melo disse que não é para avançar, que ele tem 2 ofertas bem melhores para estampar a camisa do Timão em 2024. Que a Hiperafarma não fica, está definido. Agora, quem será o novo Master? Aí a gente vai ter que esperar mais uns dias aí para saber o nome dessa empresa. Talvez estejam amarrando alguma questão contratual, de interesses, mas o Augusto Melo confirmou que são 2 marcas que estão sendo conversadas. Uma delas estampará o Master do Timão em 2024 por valores que, pela informação que a gente tem, podem chegar a 100 milhões ou mais de reais por temporada. Tá bom? Vamos esperar. As notícias estão acontecendo a cada minuto. A gente tinha que fazer vídeo a cada minutinho aqui para poder atualizar. Mas a gente volta às 4 da tarde, aí sim, com mais informações do dia do Corinthians para você. Deixa o like, se inscreva aqui no canal. Vamos bater 40 mil hoje? É bem provável que sim, só depende de você. Grande abraço a todos, obrigado pela companhia. Eu te vejo mais tarde. Um abraço, tchau.